Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui no canal. Vamos continuar falando sobre substantivos, só que vamos falar agora sobre a questão do gênero, número e grau, tá ok? Falamos que o substantivo ele é variável e ele vai variar conforme gênero, número e grau. Vamos começar com a questão do gênero. Na língua portuguesa, os substantivos eles são variáveis em dois gêneros, o masculino e o feminino. Os substantivos eles podem ser classificados como uniformes ou biformes. Os substantivos uniformes ainda podem ser sobrecomuns, comuns de dois gêneros ou epicenos. Vamos ver tudo isso aqui agora. Os substantivos biformes têm duas formas diferentes de acordo com o gênero do substantivo. Por exemplo, professor, professora, aluno, aluna, menino, menina. Biformes porque tem duas formas. Os substantivos uniformes têm uma forma só para os dois gêneros e ele se subdivide em epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Epicenos. Os epicenos referem-se aos animais e apresentam somente um gênero, por exemplo, a cobra, a baleia, o tatu, o besouro. E pode vir acompanhados de macho e fêmea, a palavra macho e a palavra fêmea. O sobrecomum, ele é referente às pessoas e também só apresenta um gênero. Por exemplo, criança, vítima, tanto pode ser para o masculino quanto pode ser para o feminino. Comum de dois gêneros, termo que se refere aos dois gêneros, feminino e masculino, identificado por meio do artigo que o acompanha. Por exemplo, o artista, a artista. Se tiver com o na frente, você sabe que se refere ao masculino. Se tiver com a na frente, você sabe que se refere ao feminino. A mesma coisa com o estudante. A estudante, o estudante. Dentista também. A dentista, o dentista. Número dos substantivos. Os substantivos também são variáveis quanto aos números, podendo estar no singular ou no plural. A regra mais comum para indicar o plural na língua portuguesa é acrescentar o S no final da palavra. Então, se eu tenho casa no singular, acrescento o S, fica casas. Se eu tenho menina, acrescento o S, se torna no plural, meninas. Aluno, acrescento o S, alunos, e assim por diante. Só que acontece que no final de certas palavras não adianta você acrescentar só o S, então precisa aí de fazer umas adaptações. Aí tem outras regrinhas a serem cumpridas. Dessa forma, as palavras que terminam, por exemplo, com M no singular, no plural, vão terminar com NS, que é o caso de nuvem, que passa a ser nuvens, ou bombom, que passa a ser bombons. As palavras terminadas em R, S e Z, você vai acrescentar o E e o S no final. O ES, ES no final. Então, por exemplo, francês, acrescento o ES, vai ficar franceses. Morador, você acrescenta o ES, vai ficar moradores. A palavra luz termina com Z, você acrescenta o ES, vai ficar luzes. Palavras que terminam com EL no singular vão terminar com EIS no final, que é o caso de anel, que passando para o plural vai ficar anéis. Pastel, pastéis. Quartel, quartéis. Palavras terminadas em ão no singular podem terminar em ãos, ões ou ães. Exemplo: cidadão, cidadãos. Sermão, sermões. Pão, pães. Alguns substantivos não mudam sua forma, sendo a mesma palavra no singular e a mesma para o plural. Você vai manter a palavra. Então, como é que eu vou saber se a palavra está no singular ou no plural? Fácil. Você vai observar o artigo que vai preceder a palavra. Se for a ou o, você já sabe que essa palavra está no singular. Se for o, ou os, ou as, você já sabe que essa palavra está no plural. Tem que prestar atenção no contexto. Pode ser uma, uns, enfim, você tem que prestar atenção no artigo que vai preceder a palavra e no contexto em geral
para poder saber se essa palavra está no plural ou no singular. São exemplos dessas palavras: pires, xerox, tórax e ônibus. Grau dos substantivos. Substantivos também podem ser variáveis em grau, o que quer dizer que eles podem ser intensificados ou reduzidos. Normalmente isso vai ocorrer com o uso do aumentativo e do diminutivo, e geralmente faz referência ao tamanho. Mas nem sempre vai ser assim. Você pode estar relacionado à semântica, né? Ao valor semântico. Eu já falei isso em algum lugar aqui no meu canal, tem, se não me engano, algum short falando dos valores semânticos do diminutivo. Tem até uma referência àquela mulherzinha, vê se não tem. Procure aí no short que tem. Mas vamos lá. Tem o grau normal das palavras, dos substantivos, quando não tem variação nenhuma. Por exemplo, menina. Menina não tem variação, é o grau normal. Diminutivo, que é o grau menor, que é o grau que diminui, por exemplo, menininha, e o aumentativo, que é o grau que vai aumentar, meninona. Então, menina, grau normal, diminutivo, menininha e aumentativo, meninona. E aí existe essa variação, que é o grau do substantivo. O diminutivo, ele costuma ser feito com sufixo inho ou inha. O que é sufixo, professor? Ainda não estudei isso. É aquele finalzinho da palavra. Vamos dizer que o sufixo aí é o pedacinho de palavra que fica lá no final, ó. Menininha, olha o inha aí. Menininho, inho, casinha, tá ok? Então esse pedacinho aí do final da palavra. E no aumentativo, geralmente a gente usa o ão. Olha aí, casa, que é o grau normal. Como é que vai ficar? Casarão. Olha o ão. Menino, meninão. Ou o ona para o feminino. Menina, meninona. Também pode ser o ona. No grau analítico, nós vamos acrescentar ao substantivo um adjetivo que indique um aumento ou uma diminuição. O que é adjetivo? É uma palavra que tem função de caracterizar, de qualificar o substantivo. Então, por exemplo, copo grande. Esse grande aí é o adjetivo, que está indicando o aumento. Copo pequeno. Então, tanto o grande quanto o pequeno, o grande está aumentando e o pequeno está diminuindo. Então, copo grande e copo pequeno é caso de grau analítico aí dos substantivos. Outro exemplo de grau analítico, pedra colossal, pedra minúscula. Então, um dá a ideia de aumentativo e o outro de diminutivo. Isso tudo no grau analítico, usando aí o adjetivo para aumentar e para diminuir. E o sintético, grau sintético. Vamos ver isso aí, o que vai acontecer. Também vamos acrescentar um sufixo no substantivo. Na palavra do substantivo, você vai acrescentar aquele no finalzinho da palavra. Vamos ver como é que vai ficar. Esse sufixo é que vai indicar o aumentativo ou o diminutivo, que foi o que eu já falei com vocês sobre o sufixo. Olha lá. Parede, grau normal. Se eu colocar o ão, paredão. Se eu colocar o inha, paredinha. É o grau sintético. Mulher está no grau normal, lembra disso? Mulherona, olha aí, o grau sintético no aumentativo, mulherzinha no diminutivo. Vou fazer uma observação, existem formas irregulares, então quando vocês se depararem, não estranhem, elas existem mesmo. Por exemplo, tem o homem, o homenzinho, mas você pode se deparar com o homenzarrão, tá certo, bocarra, tem os nomes aí que são diferentes, né? E são os irregulares. Existem sim essas duas formas, tem o homão e tem o homenzarrão. Então tem várias formas aí que às vezes são as formas irregulares, mas elas existem, são pouco faladas, mas existem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram da aula, já deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!